Muito bem, quarta-feira, estamos aqui para concluir o livro, o Evangelho escrito por Mateus. Depois de vários meses estudando este livro, analisando este livro, meditando nas palavras deste livro, hoje nós iremos concluir. Eu quero dizer a todos que tem uma playlist aqui no meu canal escrito Estudo de Mateus. Todos os 28 capítulos. Não são 28 vídeos, são 28 capítulos, mas a maioria dos capítulos exigiu mais de um vídeo. Tá tudo aí para que você possa rever, acompanhar, assistir junto com a sua Bíblia e ser edificado pela palavra de Deus. Vamos então ao capítulo 28, verso 16 ao 20. As palavras de Jesus após haver ressuscitado. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Vamos reparar nas últimas palavras de Jesus. Primeiro ele disse, nas últimas palavras de Jesus não, ele ensinou outras coisas, lá em Atos a gente vai ver que ele ensinou outras coisas, mas as últimas palavras de Jesus no Evangelho escrito por Mateus. Primeiro ele disse que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo não é apenas uma criatura, apenas um homem, apenas um profeta, como muitos pensam. Jesus é Deus. O Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus é Senhor. Ele é Kyrios, ele é Deus. Ele é um com o Pai. E o Pai deu a ele a autoridade sobre a terra e o céu. Paulo vai dizer lá em Filipenses 2:11 que perante Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então a gente vê que em Cristo reside toda a autoridade. E aí ele dá uma orientação, duas na verdade. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Jesus não está falando que todo mundo, individualmente falando, será discípulo dele. Quem dera fosse. Mas todos os povos da terra, Jesus está rompendo aquela barreira étnica que havia, uma vez que na antiga aliança o povo de Deus era o povo de Israel, os judeus, o povo da circuncisão, a quem foi dada a lei. Mas a partir de Cristo, na nova aliança, todos os povos da terra são convidados a crerem em Jesus e participarem do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus foi claro que o objetivo dos discípulos ao pregar o Evangelho deveria ser tornar as pessoas discípulos de Jesus, não apenas seguidores, mas discípulos, assim como eles eram, pessoas que tinham de fato um compromisso, um relacionamento com Deus. E o Senhor Jesus dá a orientação do batismo. Uma vez que eu creio em Jesus, o sinal, o ritual, entre aspas, o ritual, a cerimônia de iniciação no cristianismo, que hoje chamamos de cristianismo, é o batismo nas águas. E Jesus ele fala aqui que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui a gente encontra a doutrina da Trindade, um texto que nos mostra a doutrina da Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas nós cristãos, tanto
protestantes, católicos romanos e ortodoxos orientais creem na doutrina da Trindade, que começou a ser elaborada ali nos primeiros séculos, especialmente no Concílio de Nicéia 325 e Calcedônia 451, onde se estuda, se pensa e se define essa doutrina da Trindade. O Deus que é um em essência e três em caráter. E o Senhor Jesus diz a eles que, uma vez que fizerem esses discípulos, devem ensinar os discípulos, ensinar a estes novos discípulos aquilo que eles haviam aprendido de Jesus. Então, o ensinamento dos apóstolos aos novos convertidos, a gente vê isso em Atos, foi exatamente a reprodução do que Cristo havia ensinado a eles. Eles passaram adiante. E isso é chamado de sã doutrina. Logo, toda a igreja, todo local onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus, devem ter como base de ensino única e exclusivamente a sã doutrina. O que Cristo passou aos apóstolos, os que os apóstolos passaram adiante, que chegaram até nós hoje. Hoje nós temos, chegou até nós por meio do cânon, por meio do Novo Testamento que nós temos, né? Tudo que a gente vê Jesus ensinando e os apóstolos ensinando é o que nós devemos continuar ensinando em nossas comunidades. E Jesus faz uma promessa: e assim eu estarei convosco até o final dos tempos. E aqui, meus irmãos, como diz o outro, fecha com chave de ouro. Jesus faz a promessa: eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Jesus está conosco. Jesus está com a sua igreja. Jesus está com o seu povo. Na pessoa, no caráter do Espírito Santo. E o final dos tempos, no final dos tempos, ele virá pela segunda vez para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Concluímos o Evangelho escrito por Mateus. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus e pela vida de vocês. E em breve retornaremos com o nosso devocional Boa Parte, com um conteúdo novo que vamos elaborar e vamos comunicar a vocês pelas nossas redes sociais. Se você não me segue ainda no Instagram, é muito simples. Vá no aplicativo do Instagram e escreva lá @PRJonatasCanedo. Jonatas Canedo igual está aí no canal do YouTube. Tá bom? Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos estudar a Tua Palavra e podermos transmiti-la por meio deste canal. Obrigado. Louvado seja o Teu nome. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.